Oi, gente, eu não sei qual hora que vocês vão estar vendo esse vídeo, mas enfim, bom dia, boa tarde ou boa noite. A gente ficou com a teoria da contingência e eu vou começar explicando para vocês um pouco da introdução. Bom, a palavra contingência, ela significa algo incerto ou uma eventualidade. E dentro do ambiente administrativo, ela se baseia no pressuposto de que nada é certo, tudo é relativo, tudo depende dentro das organizações. Aí a gente tem a ideia do it depends, que tudo depende, tudo é relativo. Essa teoria, ela se deu através de várias pesquisas feitas pelos pesquisadores que o nome deles é um pouco complicado, mas eu vou tentar falar para vocês. É o Alfred Chandler, Bernice Stalker, Lawrence LaRoche e Joan Roduard. E o resultado dela foi bem surpreendente, porque todos os pesquisadores, eles perceberam que não existia uma única ou uma melhor forma de se administrar uma empresa. Agora eu vou explicar para vocês as 4 pesquisas que resultaram nisso tudo, e elas tiveram uma grande influência na teoria da contingência. Bom, a primeira pesquisa foi de Alfred Chandler sobre estrutura e estratégia. Em 1962, Alfred Chandler ele realizou uma histórica investigação, tentou abordar a estratégia de negócio em 4 grandes empresas americanas, que a primeira é a DuPont, a segunda é a General Motors, a terceira é a Standard Oil e a quarta é a Sears Roebuck. E o resultado da pesquisa, elas demonstraram que as estruturas das empresas, elas foram necessariamente adaptadas e ajustadas à sua estratégia durante toda a sua história. E para Chandler, as grandes organizações, elas passaram por um processo histórico que envolveu 4 fases distintas. Foram elas a acumulação de recursos, a racionalização do uso dos recursos, a continuação do crescimento e a racionalização dos recursos em expansão. Bom, a primeira foi a acumulação dos recursos. E com base nas pesquisas, e eu vou explicar ela, tá, gente? E com base nas pesquisas das grandes empresas americanas, como na Standard Oil, nas ferrovias, eles tinham uma base de pico de vendas, quer dizer, eles não tinham uma base de pico de vendas do mês. Ou seja, e eles não sabiam a quantidade que eles iam vender. E eles acumulavam matéria-prima e não tinha lucratividade, porque a matéria-prima não estava em rotação, entendeu? Elas não estavam saindo, então eles não tinham produtividade e eles não tinham lucratividade consecutivamente. E a segunda é a racionalização do uso dos recursos. Na racionalização, ele já tinha identificado o problema, que era o quê? A acumulação de recursos. E ele começou a pensar em como produzir na intensidade de venda, que aí vem a ideia da procura e oferta. Da oferta e procura e oferta. E ele começou a quantificar, ver os locais onde vendiam mais e onde vendiam menos, e para não deixar o produto parado. E a terceira é a continuação do crescimento. E com o problema já resolvido, tendo em mãos a estratégia, ele começou a melhorar as empresas e, com base nisso, foi procurando como diminuir o custo e aumentar o lucro. A quarta pesquisa é a racionalização do uso de recursos em expansão. Agora, a estratégia estava perfeita, porque só faltava... Porque ele já tinha identificado o problema, ele já identificou onde é que ele tinha errado, em como ele pode melhorar. E agora, ele só faltava abranger os mercados e ele começou a organizar em departamentos. E a conclusão de Chandler foi que eles tiveram como conclusão que as grandes empresas americanas, elas foram sendo gradativamente determinadas e adaptadas pela sua estratégia mercadológica. E ele obteve ao final da sua pesquisa, que ambientes diferentes geram novas estratégias que geram ambientes e diferentes estruturas organizacionais. Em resumo disso tudo, diferentes ambientes levam as empresas a adotar novas estratégias e as novas estratégias exigem diferentes ambientes organizacionais, que uma coisa conduz à outra. A segunda pesquisa foi de Bernice e Stalker sobre organizações. Tom Bernice e Stalker, eles eram 2 sociólogos e eles pesquisaram indústrias inglesas para verificar a relação entre práticas administrativas e ambiente externo dessas indústrias.
E eles encontraram os procedimentos administrativos nas indústrias e eles as classificaram em dois tipos de organizações: organizações mecanísticas e organizações orgânicas. E as características das organizações mecanísticas, elas são cargos ocupados por especialistas e com atribuições bem definidas, a centralização das decisões na cúpula da organização e ênfase nos princípios universais da teoria clássica. Já as características das organizações orgânicas são estruturas organizacionais flexíveis e com pouca divisão de trabalho, tarefas executadas por meio do conhecimento que as pessoas têm da empresa como um todo e amplitude do controle administrativo mais ampla. E a ênfase das organizações orgânicas é nos princípios da teoria das relações humanas. E a conclusão que eles tiveram foram que a forma mecanística de organização ela é apropriada para ambientes estáveis e a forma orgânica a organização orgânica ela é apropriada e adaptada para ambientes instáveis, ou seja, são ambientes de mudança e ambientes de inovação. E é o ambiente que determina a estrutura e o funcionamento das organizações. E a terceira pesquisa foi de Lawrence e Lorsch sobre ambiente. E Lawrence e Lorsch, eles fizeram uma pesquisa sobre o enfrentamento entre a organização e o ambiente, que provocou o aparecimento da teoria da contingência. E eles, preocupados com as características que as empresas devem ter para enfrentar com eficiência as grandes condições externas e tecnológicas e de mercado. Eles fizeram uma pesquisa em 10 empresas de diferentes meios industriais, em 3 tipos diferentes de meios industriais, que foram os plásticos, as de alimentos, a de empacotados e recipientes. E eles concluíram que os problemas básicos são diferenciação e integração. Alice, o que são isso? Tá. Diferenciação é onde cada departamento desempenha uma tarefa especializada para um contexto ambiental. Isso foram os erros que eles encontraram. E a integração, ela se refere ao oposto da diferenciação. A integração ela é gerada por pressões vindas do ambiente da organização no sentido de obter uma unidade de esforços e coordenação entre os vários departamentos. E à medida que os sistemas crescem de tamanho, eles diferenciam-se em partes. E essas partes separadas, e o funcionamento dessas partes separadas, elas têm de ser integrado para que o sistema inteiro ele se torne viável. Agora eu vou explicar para vocês a quarta pesquisa, que foi a pesquisa de Joan Roduard sobre tecnologia. Joan, ela fez uma pesquisa para saber se os princípios da administração propostos pelas teorias administrativas, elas se correlacionavam com o êxito do negócio. E a pesquisa dela envolveu uma amostra de 100 empresas, cujo tamanho das empresas elas oscilava entre 100 a 8 mil empregados e elas estavam situadas no sul da Inglaterra. Ela classificou as empresas em 3 tipos de grupos de tecnologia de produção. A primeira é a produção unitária ou oficina. A produção unitária ou oficina ela é feita por unidades ou em pequenas quantidades. E cada produto ele vai sendo modificado de acordo com o que ele é produzido, com o que ele é feito. E os trabalhadores, eles utilizam uma variedade de instrumentos e ferramentas. O processo dele é menos automatizado e é menos padronizado. Por exemplo, nas produções de navios, geradores, motores de grande porte. E um exemplo mais simples é as confecções sob medida mesmo, que a gente vê no nosso dia a dia. A segunda é a produção em massa ou mecanizada. A produção em massa ela é feita em grande quantidade e os operários eles trabalham na linha de montagem ou operando máquinas essas máquinas elas podem desempenhar uma ou mais funções sobre o produto. Por exemplo, nas empresas montadoras de automóveis é um exemplo disso. A terceira é produção em processo ou automatizada. A produção em processo ela é um processamento contínuo em que um ou poucos operários eles monitoram um processamento total ou parcialmente automático de produção. E
participação humana nela é mínima, ou seja, a participação humana é substituída por máquinas. Uns exemplos no processo de produção empregado nas refinarias de petróleo, na produção química, nas siderúrgicas. As conclusões de João foram que o desenho organizacional é afetado pela tecnologia. As firmas de produção em massa ou bem-sucedidas, elas são organizadas em linhas clássicas e com deveres e responsabilidades definidas, unidades de comando e distinção entre linha e staff, que já foi explicado para vocês no seminário das meninas. E amplitude de controle. Há uma forte correlação entre estrutura organizacional e previsibilidade das técnicas de produção. A prévia de resultados é alta para a produção por processamento contínuo e baixa para a produção unitária, que são as oficinas. Organizações com operações estáveis e permanentes, elas requerem uma estrutura burocrática e com um sistema mecanístico de administração, enquanto as organizações inovativas, elas com tecnologia mutável e elas requerem um sistema orgânico e adaptativo. E há um predomínio das funções da empresa, E a importância de cada função, como vendas, finanças, produção e engenharia na empresa, depende muito da tecnologia utilizada, a tecnologia adotada pela empresa. Em resumo, há um imperativo tecnológico. O que é um imperativo tecnológico? É a tecnologia adotada pela empresa determinada, ele é que determina a sua estrutura e comportamento organizacional. Bom, e a gente encerrou todas as pesquisas e agora eu vou explicar para vocês o resultado de todas as pesquisas. A gente percebeu que essas pesquisas, elas revelam a dependência da organização em relação ao seu ambiente e à sua tecnologia adotada. Good dia, good night, good noite. Eu não sei a hora que vai estar vendo esse vídeo, então galerinha do YouTube, se inscreva no meu canal e passem álcool gel. Bom, a lista deu para vocês a origem da teoria contingencial, as pesquisas da teoria contingencial, e agora a gente vai entender o que a teoria contingencial foca mais, que é o ambiente. O ambiente ele vai ser dividido em macro e micro. O micro é o ambiente de tarefa, a gente vai ver mais na frente, e o macro, o ambiente como um todo, externo, o ambiente externo. O mapeamento ambiental vai ser a hora que você vai olhar e vai pensar no seu ambiente. O que eu vou fazer no meu ambiente? Qual vai ser o foco no meu ambiente? A gente não pode confundir isso com segmentar. Segmentar é algo muito mais simples do que fazer a seleção de um ambiente. A seleção ambiental vai ser, depois que você tiver mapeado, você vai ter que ver as variáveis para selecionar. Você tem que selecionar de uma forma que seja melhor para você. Que você tenha recursos externos que possam melhorar internamente e que nada é impossível. E que de maneira menos provável, externamente possa vir afetar internamente. A percepção ambiental, você vai ter que olhar com os olhos de quem vai vir até o seu ambiente. A gente não pode confundir com layout, que é o jeito que vai estar arrumado. É só você perceber se a sua empresa vai ter um status bom, como a sua empresa está sendo falada lá fora, se os seus clientes estão lhe dando um bom feedback ou um mau feedback. E o desdobramento ambiental, que é algo muito complexo. O desdobramento ambiental é quando eu vou ter esses três mapeados, vou ter mapeado, vou ter selecionado e vou ter meu ambiente ser perceptível. Desculpa, eu vou repetir. Quando tiver o mapeamento ambiental, a seleção ambiental e a percepção ambiental, a gente vai partir para o desdobramento ambiental. O que é o desdobramento? A gente vai ver as variáveis que podem vir a afetar o nosso ambiente. Todas as variáveis possíveis. Variável econômica, variável política, tudo que pode vir a afetar.
E, por último, a gente vai ver a consonância e a dissonância. A consonância é algo que a gente vai tentar afastar, que é som, é um ambiente ruim, um ambiente não harmônico, muita zoada, sons que não fazem você se sentir bem, e a gente vai querer atrair a dissonância para o nosso ambiente, que a gente possa se sentir bem, que dê um teor mais leve, enfim, vamos partir para outro tema. Vamos lá entender o que é macroambiente sem antes álcool gel. O macroambiente é o ambiente todo. Todo. Vai abraçar o microambiente, ele é o todo. Condições tecnológicas. Os avanços tecnológicos fazem parte das condições tecnológicas, vocês sabiam? Mas a gente vai entender o porquê das condições tecnológicas estarem no macroambiente. Se sai um avanço tecnológico, uma tecnologia de ponta, veio lá dos Estados Unidos, vai melhorar a produção. Se eu comprar, vai me ajudar. Eu vou sair na frente do meu concorrente. Então, ao externo, vai me ajudar internamente. Isso é a contingência. Mas, se eu não comprar e o meu concorrente comprar, ao externo vai estar me afetando internamente e indiretamente ou diretamente. As condições legais são as leis. Esse ponto é algo bem fácil de entender. Como assim? A gente tem que fazer tudo dentro da lei. Entenderam? Condições políticas. Isso advém muito de partidos. Como o nosso país é bem dividido, esquerda ou direita. O Márcio não sabe, eu vou alertar, que é a esquerda e aqui é a direita, viu? As condições políticas vão vir a afetar desde quando? Imagine que na sua empresa tem alguém de direita e alguém de esquerda. Isso, aí você imagina que o presidente de direita teve um discurso que não sei o que as empresas, como hoje, as empresas têm que voltar a funcionar normalmente, com todos os cuidados. E o carinha de esquerda disse que não ia trabalhar, ia arrumar briga, e a maioria da sua empresa também de esquerda disse que não ia trabalhar. Então, um discurso do seu presidente do Brasil, externamente e indiretamente, vai vir a interferir dentro da tua empresa, com conflito e com uma ideia mal formada dos teus trabalhadores. Agora vamos para as condições econômicas. As condições econômicas, se não for a mais importante, é uma das mais importantes. Pois, eu não sei se vocês lembram, há 2 semanas atrás, o dólar bateu 5 e alguma coisa. O Brasil ficou, meu Deus, matéria-prima 5 e alguma coisa, o meu lucro. Vocês perceberam como algo lá do outro país, externamente, afeta internamente a empresa e a economia do Brasil? As condições demográficas. Para quem não sabe o que é demográficas, vem de demografia, né? Óbvio. Que é o estudo do IBGE, estatísticas, a quantidade populacional e tal. As condições demográficas têm muito a ver onde você vai estar, o seu ambiente de trabalho, o seu macro e seu microambiente. Se a cidade que você está tem uma população muito agravante, que cresce continuamente e pode vir a afetar a sua produção, tudo. As condições ecológicas, como o próprio nome diz, vai levar em consideração o terreno, o clima, se chove muito, se chove pouco, a vegetação do seu ambiente e como isso vai interferir internamente ou ajudar internamente.
Um exemplo disso, como o meu clima pode ajudar. Não seria legal botar uma loja de casaco no Rio Grande do Sul? Seria. Então, o clima vai ajudar a minha empresa a vender mais externamente. Entendeu? Como também não teria lógica casar com Teresina. Não teria lógica. As condições culturais fazem parte do macroambiente também. Pois, pensem comigo. Na Bahia, lá que tem toda uma cultura da Umbanda, de antecedentes africanos, de tudo isso, uma grande cultura e diversidade africana, a gente tem um Olodum. E eu estou no meu macroambiente e eu vou botar uma boate, um Olodum, eu acho que não cairia bem, porque é um fator externo, que é cultura. O Olodum é cultura. E eu iria botar uma boate, no mínimo que você seria ali, era linchado pro pessoal do Olodum. Em vez de eles tacarem o negócio de tambor, eu não tacar em você. Por isso que as condições culturais podem ser também importantes. Porque não é fácil você mudar uma cultura, entendeu? Só para a sua empresa, o seu ambiente funcionar melhor. É muito difícil, porque cultura é algo que não se muda. Então, ou você usa a cultura ao seu favor, ou vapo. Não dá para você ter um macroambiente ajudando o seu microambiente desplazando. Outro subtema, álcool em gel. Ambiente de tarefa ou microambiente, que era o que as teorias antepassadas da teoria contingencial estudavam mais, que é o ambiente de produção, que o Fordismo estudava com a esteira, o Taylorismo. A gente precisa entender que o ambiente de tarefa ou ambiente de produção não é só aquilo. Como eu falei anteriormente, que o macroambiente é influenciador do microambiente, que eles precisam estar em conjunto para ter a melhor produção, o microambiente tem que trazer do macroambiente o que há de bom para ter uma melhor produção. Fornecedores e entradas. Os fornecedores são aqueles que vão trazer o produto até a minha empresa, se eu não for o produtor. Ou se eles forem trazer a matéria-prima. Agora, como eu falei, se para trazer a matéria-prima para mim, buzina, se para trazer a matéria-prima para mim, ela é exportada e o dólar tá 5 conto, eu vou comprar mais caro e não vai me interferir, não vai? Mas eu vou vender mais caro também. Clientes e usuários fazem parte do microambiente, pois ali que eu vou ter a ligação, eu vou estar cara a cara com o meu usuário. Eu tenho que tratar eles da melhor forma para eles levarem meu nome para o macroambiente, para ter um feedback bom e eles possam voltar. A concorrência é um fator que é mais ajudado pelo macroambiente. Pois, se eles comprarem um avanço tecnológico e eu não comprar, eles saem na frente. Se eles seguirem tendência e eu não seguir, eles saem na frente. E isso tudo quem impõe é o macroambiente. As entidades reguladoras, os órgãos, aí a gente tem que ter uma avalagem de funcionamento e tal, tudo direitinho, o coisa sanitário, a gente tem que seguir tudo direitinho. Igual como o ambiente legal, tem tudo nos conformes, tudo dentro da lei. Mas o ambiente de tarefa, o macroambiente, o macro e o micro, é a evolução que a gente pode perceber da teoria. Por quê? Não estou dando papel aqui, mas
que, né? Eu já tenho a imagem para vocês. Bom, eu tô falando um pouco mais baixo, o regulamentador. Ó, aqui vou listar para vocês. A empresa é o centro de tudo, com isso o macro e o micro afeta gravemente. Como vocês podem ver, o macro, né, é mais longe da empresa, mas não quer dizer que vai afetar menos, pode até afetar mais. Essa divisão é feita com o que fica mais ligado à empresa diretamente, que tem mais contato. Por isso que o cliente, os concorrentes, as entidades reguladoras, os fornecedores são mais perto da empresa. É aquilo que está ligado diretamente. Já o ambiente geral, não. Acontece no mundo, mas só que afeta dentro de uma maneira grave. Espero que vocês tenham entendido. Gente, vamos passar o gel. A tipologia do ambiente é o que a teoria traz para a gente dois ambientes, a estrutura de dois ambientes. O ambiente homogêneo e o heterogêneo. O que é esse ambiente homogêneo? Como esse termo que vem lá na química, é quando o ambiente não tem muita segmentação ou diferenciação de mercado. Ele está ali para fazer o trabalho dele, não importa, ou para vender, ou para oferecer seu serviço. Ele está ali para isso. E o ambiente heterogêneo é quando tem aquela diversidade de fornecedores, aquela diversidade de segmentação, vai mudando constantemente. Essas variáveis, por ficar mudando constantemente, podem trazer bastantes problemas para a organização. A sua dinâmica pode ser estável, quando é uniformemente, tem poucas alterações, tem todos os dados, picos de mês, tudo anotadinho nos registros contábeis. Ou o ambiente estável, quando ele é mais maleável, muda constantemente, a gente não tem muita noção em período de altos e baixos e tem que analisar todas as variáveis possíveis. Gente, eu trouxe para vocês uma imagem que vai exemplificar as concorrências homogêneas e heterogêneas, né? Vamos passar o entendeu? As concorrências homogêneas são aquelas concorrências de mesmo segmento e de mesmo fornecedor. Olha, vamos entender. Aqui é um ambiente de organização. O fornecedor está fornecendo pão. O concorrente também pão. E o cliente é apenas um. Entenderam? Pão, pão, pão. Padaria. Todo mundo quer a mesma coisa para vender para o cliente. Entenderam? Homogêneo. O heterogêneo. Um exemplo de homogêneo para vocês é a praça de alimentação do shopping. É vários concorrentes, mas apenas uma segmentação, a comida. Os concorrentes heterogêneos mudam constantemente. Como eu falei para vocês, muda diariamente de fornecedor, muda a segmentação e tem muita diversidade. Tá vendo? Então aqui são 3 setinhas. Vamos dizer, fornecedor disso, daquilo, um atacarejo, concorrente, ele vai ter concorrente de tudo. Por quê? Cliente heterogêneo. O cliente heterogêneo é a melhor coisa para uma empresa. Ele vai comprar uma coisa e acaba comprando tudo. E no centro vem a empresa. Aqui o exemplo mais claro disso que vai ser melhor para vocês é o shopping. Pelo menos comigo já foi assim, não sei com vocês. Cliente heterogêneo. Eu, minha mãe, minha família, a gente é. Acho que vocês também. Quem nunca foi no shopping para comprar um sapato e acabou levando mais coisa? Isso é concorrência heterogênea. Uma concorrência de vários segmentos. Entenderam? Olá, galerinha! Estamos aqui nos estúdios da Globo. E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. É isso aí. Eu tenho aqui uma folhinha que serão abordados os temas, né? Que estão os temas que serão abordados no decorrer desse vídeo. O primeiro tema são as organizações e os seus níveis. Sabemos que, frequentemente, as organizações precisam lidar com problemas
e precisam lidar com certezas, com contingências. E para que elas possam lidar com esses problemas e com essas incertezas, tanto internamente quanto externamente, as organizações elas se diferenciam em 3 níveis: o nível institucional e estratégico, o nível intermediário e o nível operacional, que também é denominado nível técnico ou núcleo técnico. O nível institucional, ele é o nível mais elevado da organização. É lá que estão os diretores, os acionistas, os proprietários da organização, e é lá que ocorre a tomada de decisões. É lá que os objetivos eles são determinados e é lá que as estratégias elas são traçadas para que elas possam ser colocadas em práticas e os objetivos possam ser alcançados. O nível institucional ele lida com muitas e muitas incertezas. Por quê? Porque no nível institucional, os diretores, os proprietários e os acionistas, eles não têm como controlar os eventos ambientais presentes e eles não têm como prever com uma razoável precisão os eventos ambientais futuros. Como, por exemplo, estamos passando por um momento de pandemia, estamos todos de quarentena e muitas empresas tiveram que fechar suas portas por conta dessa pandemia. E os proprietários dessas organizações, eles não têm o poder e o controle sobre tudo isso que está acontecendo. Eles não podem simplesmente acabar com o vírus, acabar com a quarentena e voltar às suas atividades. Isso é impossível. Temos que esperar para que tudo isso possa acabar e as atividades possam voltar ao normal. E também, eles não tiveram como prever com razoável precisão que isso iria acontecer e que esse vírus iria, causar uma pandemia, que ia acontecer uma quarentena, que muitas dessas organizações precisariam fechar suas portas e cessar com as suas atividades por um período. Eles não tiveram como prever isso, certo? O próximo nível é o nível intermediário. O nível intermediário, ele está entre o nível institucional e o nível operacional. Ele faz a ligação entre esses dois níveis, dentro da organização. O que acontece no nível intermediário? Ele recebe as decisões que são tomadas no nível institucional, ele absorve essas decisões, depois de absorvidas, ele traça estratégias para que tudo que foi decidido no nível institucional possa ser colocado em prática. Então, ele recebe aquelas informações, absorve e passa para o nível operacional, para que o nível operacional possa colocar em prática tudo o que foi planejado, certo? O próximo nível, como já foi falado anteriormente, é o nível operacional e ele executa as atividades cotidianas da organização, como a produção dos produtos e as atividades organizacionais. O nível técnico ou núcleo técnico, ele é o nível mais inferior da organização. É lá que as pessoas lidam com equipamentos, com as máquinas, com os balcões de atendimentos, enfim, essas coisas mais simples. E eles operam a tecnologia de acordo com uma racionalidade limitada para colocar em dia as atividades organizacionais. O que seria essa racionalidade limitada? Essa racionalidade limitada é exatamente o fato de que eles não conseguem lidar com a complexidade das contingências externas que são trazidas para a organização. Eles lidam com uma certeza, com a previsibilidade. O que é essa certeza, o que é essa previsibilidade? São as tarefas que eles têm que colocar em prática de acordo com as decisões que foram tomadas no nível institucional. O próximo tema é arranjo organizacional. E no arranjo organizacional é abordado que, por um lado, as organizações são sistemas abertos e, por outro lado, são sistemas fechados. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que as organizações são, por um lado, sistemas abertos por conta que elas lidam com incertezas, com contingências externas e elas se colocam diante dessas incertezas e essas incertezas elas penetram no ambiente, na organização por meio do nível institucional, como eu havia falado anteriormente. Por outro lado, elas são sistemas fechados por conta que no nível operacional eles não lidam com essas incertezas, eles não lidam com essa imprevisibilidade, eles lidam com a previsibilidade, eles lidam com uma lógica, eles não lidam com essas contingências externas que são trazidas do ambiente externo. Como eu falei, é uma racionalidade limitada. E a estrutura
e o comportamento da organização, elas são contingentes devido que não existe uma universalidade que possa estruturar todos os tipos de organizações complexas. Não existe uma melhor maneira de organizar todas as organizações complexas. E que, frequentemente, as organizações, elas lidam com muitas incertezas, muitas contingências, e elas precisam minimizar, reduzir essas contingências e lidar apenas com as contingências necessárias. E que sim, todas as organizações lidam com esses problemas, com essas incertezas. Só que essas incertezas, elas surgem de maneiras diferentes para cada organização. Cada organização recebe essa incerteza de uma forma. E aí cada uma vai resolver esses problemas, lidar com essas contingências de uma forma. Existe uma forma adequada para resolver cada problema e não existe uma melhor maneira de organizar todos os tipos de organização. Espero que vocês tenham entendido. O próximo tópico é novas abordagens ao desenho organizacional. A teoria da contingência, ela se preocupou com a influência da abordagem de sistemas abertos sobre a organização. Já havia falado anteriormente o que são esses sistemas abertos. O desenho organizacional, ele retrata a configuração estrutural da organização. Isso implica no arranjo de órgãos para que haja o aumento da eficiência e da eficácia organizacional. Para que a organização ela possa ser flexível e adaptável às mudanças, ela requer a identificação das seguintes variáveis. São as entradas, que são características do ambiente geral e principalmente das tarefas, como, por exemplo, os fornecedores de recursos, os clientes e os usuários. 2 são as tecnologias, que essas tecnologias elas são utilizadas no processo de executar as atividades organizacionais, como, por exemplo, as máquinas, as instalações de equipamentos, as políticas, as diretrizes, enfim. O próximo são as tarefas ou funções. Essas tarefas ou funções são os processos executados para que a organização ela possa obter os objetivos almejados. 4 são as estruturas. As estruturas são as relações existentes dos componentes organizacionais e nessas relações existem interações entre elas, como, por exemplo, uma interação entre um cargo e um órgão da organização, certo? O próximo são as saídas ou resultados. Essas saídas ou resultados é exatamente os objetivos almejados pela organização. Os 2 exemplos mais comuns são a lucratividade e a satisfação dos clientes. Bom, galera, o próximo tópico é processamento da informação por meio do desenho organizacional. Nesse tópico, o desenho organizacional ele se preocupou em buscar coerência entre várias áreas de decisão da organização. E a partir disso surge a estratégia organizacional. A estratégia organizacional são as estratégias que deverão ser traçadas e deverão ser aplicadas para que os objetivos da organização possam ser atingidos, possam ser alcançados, enfim. E a partir disso, a organização ela possa obter o seu domínio distintivo. O que seria e como obter esse domínio distintivo? Esse domínio distintivo é o domínio da organização que ele se diferencia das outras organizações. Como obter esse domínio? Obtém-se esse domínio através do produto ou serviço prestado, dos clientes ou consumidores a serem servidos, da tecnologia que é utilizada, quando a organização ela determina os pontos em que ela depende de outros setores. Quais seriam esses outros setores? Seriam o sindicato, o governo, os clientes, os investidores, enfim. Logo após isso, a organização ela vai determinar quais são os objetivos que deverão ser alcançados, que deverão ser obtidos. E aí o próximo tópico são as escolhas quanto ao modo de organizar. Nesse tópico, a organização ela vai dividir as tarefas para melhor executá-las, para melhor colocá-las em prática. E logo após isso, vai surgir uma hierarquia de autoridade
vão surgir os sistemas de informação, procedimentos, regras para que essas atividades possam ser executadas. Por último, tem as escolhas de políticas para integrar as pessoas na organização. Nesse tópico, a organização ela vai selecionar pessoas, vai selecionar tarefas para essas pessoas e vai selecionar recompensas para que as pessoas elas tenham motivação e possam escolher um desempenho adequado e com isso possa surgir um efeito agradável no ambiente. Porque sabemos que quando uma pessoa ela trabalha com o que ela gosta, isso muda o clima organizacional. Bom, galerinha, agora eu iria abordar com vocês o fato de as organizações elas lidarem frequentemente com informações e como elas lidam com essa sobrecarga de informações. Eu já havia falado anteriormente para vocês que as organizações elas enfrentam frequentemente problemas, turbulências, lidam com contingências e a partir do momento que essas contingências elas aumentam, a hierarquia ela vai se sobrecarregar por conta do aumento dessas informações que terão que ser processadas. A partir disso, o próximo tópico, que é alternativas de desenho organizacional, ele tem o objetivo de reduzir, que é exatamente facilitar ou aumentar, ampliar essas informações processadas, essa quantidade de informações processadas. Com isso, existirá a criação de recursos de folga, que será um aumento dos recursos disponíveis. A organização ela passará a trabalhar com novos recursos disponíveis e passará a ter custos adicionais. Deixará de trabalhar com a quantidade que tinha de forma eficiente e passará a trabalhar com a quantidade maior de recursos disponíveis, certo? O próximo tópico é a criação de tarefas autocontidas. Nesse tópico, ele aborda que as equipes que antes elas manuseavam apenas manuseavam mais de uma categoria de resultados, agora elas passaram a trabalhar com apenas uma categoria de resultados e terão uma carga de informação reduzida, o que facilitará o trabalho delas. E elas trabalharão com todos os recursos disponíveis para que os resultados possam ser alcançados com total sucesso. O próximo tópico é a criação de sistemas de informação vertical. Nesse tópico, ele aborda que são criados novos mecanismos para a tomada de decisões, para que isso facilite a tomada de decisões. Se antes tinham poucos mecanismos para essa tomada de decisão, agora passaram a ter mais, para que isso possa facilitar nessa tomada de decisões. E, por último, é a criação de relações laterais. Essa criação de relações laterais são a criação de grupos temporários que auxiliarão nesse processo, como, por exemplo, as forças-tarefas, as equipes, os grupos temporários, enfim. Com isso, nós concluímos que as turbulências elas surgem nas empresas e, à medida em que essas turbulências elas vão aumentando, mecanismos terão que ser criados, terão que ser abordados, estratégias terão que ser formuladas para que a organização ela possa lidar com essas turbulências e possa atingir os seus objetivos e que isso não interfira, na obtenção de resultados da empresa. Vemos que o ambiente ele é muito turbulento e as organizações elas têm que lidar com essas turbulências e, a partir disso, elas têm que ser cada vez mais inovadoras e antiburocráticas. O que isso quer dizer? Quer dizer que elas têm que ter uma rápida adaptação e elas precisam cada vez menos lidar com procedimentos regrados e regularizados. O próximo tópico é a adocracia. A adocracia ela é o contrário de burocracia. Na adocracia, os procedimentos eles não são regularizados e nem regrados. Eles são sistemas que se adaptam às mutações do ambiente de forma muito rápida. A característica da adocracia são equipes autogerenciáveis, o que causa uma autoridade totalmente descentralizada, existem pouquíssimas regras, as responsabilidades são mutáveis, as equipes são autossuficientes e autônomas.
Os sistemas, eles deverão ser temporários de acordo com as mutações. Se as mutações elas são temporárias, essas turbulências são temporárias, os sistemas também deverão ser temporários. A partir disso, surgirão forças-tarefas e projetos temporários para que as organizações elas possam lidar com essas contingências de forma rápida e de forma que ela possa se adaptar ao momento, né, dessas turbulências. Como eu havia falado anteriormente, as organizações elas têm que ser inovadoras. Portanto, os sistemas eles terão que ser temporários e a organização ela terá que mudar suas feições internas com uma frequência maior para que ela possa se adaptar ao ambiente turbulento e não possa ser prejudicada. Bom, galerinha, agora eu vou abordar aqui, né, para vocês a diferença entre burocracia e adocracia. Na burocracia, ela tem um planejamento bem mais abrangente e bem mais detalhado. A sua supervisão ela é fechada e a sua autoridade ela é totalmente centralizada. O que isso quer dizer? Quer dizer que as suas equipes elas não são autogerenciáveis e não têm uma liberdade de trabalho tão grande quanto na adocracia. A sua organização ela é formal, tem uma supervisão fechada, ela é centrada em regras e procedimentos, o que demanda mais tempo. A adocracia, pelo contrário, tem uma supervisão mais ampla e genérica, a sua organização é, na maioria das vezes, informal, a sua supervisão não é fechada, ela não é centrada em regras e procedimentos, ela é centrada nas pessoas e nas tarefas. A autoridade é totalmente descentralizada, por conta que as suas equipes são autogerenciáveis e na adocracia as pessoas elas têm uma liberdade de trabalhar maior, têm uma maior liberdade de trabalho, o que facilita, né, por conta de ser uma forma melhor, né, de se adaptar às turbulências do ambiente. Bom, galerinha, agora irei abordar aqui para vocês estrutura matricial. A estrutura matricial, ela também é denominada como matriz ou organização em grade. Ela tem uma estrutura mista e híbrida e ela é uma espécie de remendo para a velha estrutura funcional, trazendo inovação e flexibilidade. A estrutura matricial, ela lida com duas dimensões, que são os gerentes funcionais e os gerentes de produtos ou projetos. Galera, agora eu vou abordar, né, para vocês as vantagens, as limitações e as aplicações da estrutura matricial. Vamos começar com as vantagens. As vantagens da estrutura matricial é que ela neutraliza as fraquezas e as desvantagens tanto da estrutura funcional quanto da estrutura de produto ou projeto. E na estrutura funcional, ela enfatiza mais a especialização das funções do que o negócio. Já na estrutura de produto ou projeto, acontece o contrário. Ela enfatiza mais o negócio e enfatiza menos a especialização das funções. Agora são as limitações. A principal limitação da estrutura matricial é a dupla subordinação por conta da duplicidade de supervisão, causando problemas inevitáveis. E por último, são as aplicações. As aplicações dependem, né, muito das pessoas que estão participando e também dependem muito das interações. Ela enfatiza a interdependência entre os departamentos e ela tem a necessidade de lidar com a complexidade. O último tema que eu fiquei foi organização por equipes. E eu havia falado anteriormente para vocês que quando a empresa ela passa por turbulências, ela passa por problemas e quando ela tem que lidar com incertezas, a hierarquia ela se sobrecarrega muito. E um ponto fraco dessas organizações é passar a maioria das responsabilidades para o topo. Foi a partir disso daí que em 1990 uma nova abordagem ela começou a ser utilizada, que é a abordagem em equipes. Isso trouxe uma maior agilidade e uma maior flexibilidade para as organizações num ambiente global e competitivo. Existem dois tipos de equipes, a equipe funcional cruzada e as equipes permanentes.
Na equipe funcional cruzada, existem pessoas de todas as áreas da organização e elas trabalham na resolução de problemas mútuos. Um dos membros da equipe é o líder e exemplos de empresas que utilizaram essa abordagem é a IBM e a Microsoft. Nas equipes permanentes, elas são departamentos formais da organização. E nessas equipes permanentes, a reengenharia ela transformou esses departamentos formais em equipes orientadas para a resolução de problemas, tornando uma equipe mais orientada. Para concluirmos a minha fala, agora eu vou abordar para vocês as desvantagens e as vantagens da organização por equipes. Começando pelas vantagens sobre a organização por equipes, é que o treinamento é especializado, tem a redução de custos administrativos, também tem a redução de barreiras entre os departamentos, as pessoas estarão mais compromissadas e o relacionamento grupal ele será mais intenso. Por um lado, também tem as suas desvantagens, por conta que ocorrerá conflitos pela dupla lealdade e por conta desses conflitos, as reuniões elas terão um tempo maior e isso, atrasará as atividades por conta desse tempo maior nas reuniões e nas tomadas de decisões e a autoridade ela será descentralizada por conta da dispersão de autoridade nessa organização por equipes. Tá vendo? Oi, galera. Eu fiquei com o tema abordagem em redes. Bom, espero que... Deixa eu tentar aqui. Bom, não deu. Eu queria distanciar mais a cara de vocês. Bom, espero que minha explicação seja boa para vocês, né? Vamos lá. Bom, a mais recente abordagem de organização é chamada de rede dinâmica. A estrutura em rede Network Organization significa que a organização irá desagregar as suas funções tradicionais e vai transferir elas para empresas ou unidades, o que você preferir, que vão ser separadas e interligadas por meio de uma pequena organização coordenadora, que acaba passando a constituir o núcleo central. Continuemos aqui. Bom, assim as produções, as vendas, a engenharia e a contabilidade, isso foi antes, vão passar a constituir serviços prestados por unidades separadas que vão trabalhar sobre um contrato e que vão estar conectadas, como posso dizer, eletronicamente a um escritório central, para efeito de tanto de coordenação como de integração. Bom, a companhia central, imagine isso aqui, imagine que essa garrafa seja, essa tampa na verdade, seja a companhia central. Ela vai ter todo aspecto essencial do negócio, enquanto ela vai transferir para terceiros algumas atividades ou todas as atividades que outras companhias poderiam fazer melhor e bem mais barato, falando lucramente. Bom, a Coca-Cola, a Pepsi, a Nike, a Adidas, o próprio McDonald's também, o KFC. A KFC, para quem não sabe, é um ramo de fast food que não tem muito tempo no Brasil, eles é frango frito. Eles são, posso dizer, exemplos de empresas que estão organizadas em redes, e que vão acabar se tratando de uma abordagem revolucionária e que vai acabar se tornando difícil. Ou seja, ninguém vai reconhecer onde começa e onde termina essa organização em termos tradicionais. Bom, um exemplo que eu posso pegar e trabalhar e posso meio que falar mais sobre ele é o da marca Coca-Cola. Dá para perceber que ela é a mais famosa mundialmente e é a líder no ramo de refrigerantes. Bom,
ela pertence à The Coca-Cola Company, com um comércio ultrapassando 200 países, que também conta com uma enorme rede de negócios, com marcas até famosas pela gente, que consome muitas vezes diariamente. São elas a Fanta, a Quat, o Suquita, o Dolly, o Guaraná Taxa e, para quem também não sabe, o próprio Guaraná Jesus. Bom, muitos devem estar se perguntando por que raios eu não citei a Pepsi aqui. Bom, porque a Pepsi, eu não sei dizer se ela pertence ou não à Coca-Cola hoje em dia. Bom, agora eu irei falar sobre as vantagens e as desvantagens da abordagem. Primeira vantagem, ela vai permitir competitividade em escala global, pois ela vai aproveitar as vantagens na sua qualidade e nos preços de seus produtos e serviços também. A segunda vantagem é a flexibilidade. Ela vai ter a força de trabalho e habilidade para fazer tarefas onde serão necessárias. E vão apresentar flexibilidade para mudar rapidamente, sem ter limitações, tanto nas fábricas próprias ou nos equipamentos fixos. Bom, a terceira e última vantagem é que os custos administrativos são reduzidos, porque elas vão ter uma hierarquia simples de 2 a 3 níveis hierárquicos contra 10 ou mais de algumas organizações tradicionais. Agora eu vou falar sobre as desvantagens. Bom, a primeira desvantagem que eu posso citar aqui é a falta de controle global, pois os gerentes não vão ter todas as operações dentro de sua empresa e vão depender de contratos, coordenações, negociações e mensagens eletrônicas com outras empresas para poder tocar tudo em um conjunto só. Você me entende? A segunda desvantagem é os empregados vão poder imaginar que poderiam ser substituídos por novos contratos de serviços. Sendo assim, a organização vai ter que criar uma cultura corporativa como pode dizer, além de corporativa também coerente para poder obter, como posso dizer, o comprometimento de 100% das pessoas. A terceira e última desvantagem é, como o mercado está sempre atualizando, e seus produtos também, a empresa tem que fazer o mesmo. Se a empresa vende o produto X e percebe que a outra que vende o produto Y está fazendo sucesso, ela vai ter que se adaptar para vender o produto Y. Por isso, eles mandam os empregados para as famosas capacitações. Um exemplo que a gente pode pegar no dia a dia são dos professores. Não no dia a dia, mas em um determinado período de tempo, os professores saem para fazer um certo tipo de capacitação da sua matéria. Ou porque uma coisa atualizou, ou foi retirada, ou só para reaprender tudo de novo. Não sei se isso é o jeito certo de dizer. Bom, a abordagem em redes apresenta algumas alternativas. A primeira das alternativas é a modularidade. O que consiste nisso? Vai consistir em uma alternativa em que áreas, produtos ou organizações vão constituir módulos tanto completos como separados. Cada módulo vai funcionar como um bloco. Não sei se dá para fazer um bloco assim, enfim. Um bloco em cima de um caleidoscópio. Permitindo a conectividade, arranjos e transparência. E principalmente uma agilidade maior nas mudanças. A segunda alternativa apresentada é o sistema celular. Ele vai consistir na combinação de processos e arranjos dos próprios produtores, no quais vão ser agrupadas em células autônomas, tanto pessoas como máquinas. Essas células serão autossuficientes e vão conter todas as ferramentas de operações necessárias para poder produzir
um produto em particular ou uma família de produtos. Com família de produtos eu quero dizer uma linhagem de produtos, entendeu? Um dos exemplos disso são as redes de fast food. KFC, McDonald's, Burger King, todos eles estão em células autônomas e autossuficientes para poder produzir um produto específico, um produto específico para a gente consumir. Os hambúrgueres, essas coisas, entendeu? Oi galera, olha eu aqui de novo. Dessa vez eu fiquei com um homem complexo, um tema homem complexo. Espero que minha explicação seja boa. E nem outra, eu espero. Bom, para a teoria da contingência, as concepções anteriores a respeito da natureza humana vão contar apenas uma parte da história e não consideram toda a complexidade do homem e os fatores que vão influenciar suas motivações para alcançar os objetivos organizacionais. Os autores vão propor uma concepção contingencial que vão denominar de homem complexo. O homem como um sistema complexo de valores, percepções, características pessoais e necessidades. Ele vai operar como um sistema capaz de manter seu equilíbrio interno diante das demandas feitas pelas forças externas do ambiente que ele se encontra. Esse sistema interno vai se desenvolver em resposta à premência do indivíduo de solucionar problemas apresentados no seu confronto com o ambiente externo. Bom, seja na família, com amigos ou nas organizações onde ele atua. Bom, a teoria contingencial visa o quê? Visualiza o homem como um sistema complexo de valores, percepções, características pessoais e necessidades. Visando assim mostrar um pouco mais como os homens eram vistos pela lei da contingência. E o modelo contingencial da motivação, peraí, tem um erro aqui, pode dizer, é uniforme, hierárquica, uniforme e universal. Hierárquica de universal de necessidades, por teorias que rejeitam as ideias preconcebidas e reconhecem tanto as diferenças individuais quanto as diferentes situações em que podemos ocorrer em um determinado ambiente de trabalho, com nossos professores da escola. Bom, eu separei um tópico aqui, 2 tópicos. O primeiro deles é a complexidade humana. O ser humano não é só complexo, mas ele também é variável e também possui muitas motivações sujeitas a um certo tipo de hierarquia. A motivação em si não é um evento isolado, e sim, ela é um processo que irá variar de um ser humano para outro. O homem pode ser capaz de aprender com suas motivações através de novas experiências e de uma nova interação social. Bom, de acordo com a psicologia, a motivação é uma espécie de energia, de impulso, uma tensão que vai colocar o organismo humano em movimento. Bom, a gente pode dizer que a integração de forças, que é a integração de forças internas que movem o ser humano em direção a um determinado objetivo, combinando com a satisfação ou de uma necessidade específica, ou então um conjunto de motivos que vão conduzir o indivíduo à ação. E por sua vez os motivos vão significar uma conjugação de interesses, opiniões e necessidades que geram ações correspondentes. Bom, a variabilidade humana é o tópico que eu separei. Os comportamentos das pessoas nas organizações variam, pois cada um interpreta e expressa seus desejos, opiniões e ambições em perspectivas totalmente diferentes uns dos outros, sendo a variabilidade humana um dos fatores imprescindíveis para tais atitudes. Bom, o ser humano em si é complexo e existem vários meios para tentar compreendê-lo, e um deles é analisando as suas raízes sociais e culturais e sua história familiar. Bom, para cada particularidade das pessoas, deve ser analisado em um conjunto, com meio e em grupo, para que possamos ter um diagnóstico e podemos trabalhar com o que impulsiona a ter resultados que esperamos no campo organizacional, entendeu? O que o motiva. Bom, o ser humano pode ser estimulado por diferentes aspectos, seja ele palpável ou impalpável, cabendo a cada líder identificar um meio correto para obter o sucesso que ele espera. O que difere os homens dos outros seres humanos é a capacidade de distinguir o que é certo e errado de forma racional. Bom, a gente vê e compreende o mundo da nossa forma. E a nossa volta, quer dizer, e agimos de acordo com o que a gente quer, o que é certo e errado. Bom,
que eu posso, para explicar, para terminar, foi a teoria da contingência que aceitou a grande variabilidade, como posso dizer, variabilidade humana dentro das organizações, em vez de selecionar pessoas e padronizar com um certo tipo de comportamento humano. Passou-se a realçar as diferenças individuais e respeitar as personalidades das pessoas, aproveitando e canalizando as suas diferentes habilidades e capacidades, assim obtendo um melhor resultado para a empresa. Beleza? Vejo vocês na conclusão. Bom, gente, estou voltando aqui para vocês com o tema Teoria Contingencial da Liderança, que veio de pesquisas propostas por Eduardo Feller. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, Thalita, Marcelo, Fernandinha. Vocês aí que entendem do inglês se vão me desculpando. Quem era Eduardo Feller? Ele era um pesquisador e professor da Universidade de Washington e foi um dos primeiros psicólogos das grandes indústrias, do tempo da Revolução Industrial e tal. Ele fazia pesquisa sobre liderança, mas em 1940 ele quis aprofundar essa pesquisa nas grandes indústrias, por causa que ele acreditava que um líder não era líder para todos os momentos. Você tinha que descartar perfil suficiente, por quê? Porque o perfil suficiente podia ser suficiente para uma situação. Por isso que ele vai trazer para a gente o líder situacional, que é um líder para cada situação, porque não há um perfil completo para todas as situações. Gente, aqui são as 3 dimensões situacionais para Feller: relação líder e membros. Isso nas empresas ou em qualquer lugar é a mais importante. É a confiança que eu vou ter no meu líder, a credibilidade que ele vai me passar. É a relação intrapessoal entre o membro e o líder. A estrutura da tarefa vai ser de acordo com que o líder vai dividir as tarefas entre o grupo. Como na sala, a gente tem um líder, aí tem a secretária, que é a Tainara, a vice-líder, que é a Tainara, elas decidem, dividem o mapa de sala, de formam as panelinhas e tal. É como eles vão organizar o ambiente. E o poder de posição do líder. Isso aqui é ligado diretamente à relação líder e membros, que é quando eles vão ter uma boa harmonia entre o líder e o liderado. Porque o poder de posição do líder é a palavra final, tanto dentro da empresa quanto na sala de aula. É ele que vai dizer, sendo o chefe, se vai ter um aumento, se não vai ter um aumento, férias ou não férias, ou como lá na sala, que a Selene traz a informação, a gente debate, mas a última palavra é a dela, se é ou não é. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou ficando por aqui e tô com saudade de vocês. Oi, gente, eu tô aqui de novo e agora eu vou explicar para vocês o modelo contingencial de motivação. Bom, os autores da contingência, eles substituem as tradicionais teorias de McGregor, Maslow e de Herzberg, baseadas em uma estrutura uniforme e uma hierarquia e universal necessidades humanas, por novas teorias que rejeitam ideias preconcebidas e que reconhecem tanto as diferenças individuais quanto as diferentes de situações em que as pessoas estão envolvidas. E o modelo de Vroom. O que é o modelo de Vroom? É um modelo organizacional proposto por Viktor Vroom. E ele mostra que o nível de produtividade depende de 3 forças básicas de cada indivíduo, que são, a primeira delas são as expectativas. Olha isso, o que são as expectativas? As expectativas são os objetivos individuais, que podem incluir dinheiro, segurança no cargo, aceitação social e o reconhecimento e uma infinidade de combinações de objetivos. A segunda é as recompensas, que é a relação percebida entre a produtividade e o alcance dos objetivos individuais. A terceira é a relação entre expectativas e recompensas. É a capacidade percebida de aumentar a produtividade para satisfazer as suas expectativas com as recompensas, que é o que acontece e eu vou explicar um pouquinho mais na frente um pouco sobre isso. Esses 3 fatores determinam a motivação do indivíduo para produzir em qualquer circunstância a que ele se encontre. E a teoria de Vroom diz que os indivíduos se comportam de acordo com o momento e com a situação. Agora eu vou explicar para vocês o modelo de Liller. O modelo de Liller ele foi um modelo proposto por Vroom e foi desenvolvido por Liller III.
e que ele relacionou com o dinheiro. E as conclusões foram: a primeira é que as pessoas, elas desejam dinheiro porque o dinheiro permite a elas uma sensação de satisfação de necessidades fisiológicas e de segurança, como alimentação, conforto, padrão de vida e etc. E como também o dinheiro dá plenas condições para a satisfação das necessidades sociais, que são os relacionamentos, as amizades e etc. E de estima, que são os status e o prestígio, e de autorrealização, que é realização do potencial e talento individual. A segunda é que as pessoas creem que a obtenção do dinheiro é como um resultado final, que depende do desempenho, que é o resultado intermediário. E elas se dedicarão a esse desempenho, pois ele terá um valor de expectação quanto ao alcance do resultado final. Ou seja, a gente vê muito disso hoje em dia, porque se eu sou um funcionário, eu tenho uma minha empresa, se eu recompenso o meu funcionário bem, se eu dou a ele um conforto maior, com certeza ele vai trabalhar para mim e vai ter mais produtividade para minha empresa. E, consequentemente, eu vou ter mais lucratividade. Então, esse negócio de recompensa é muito importante, porque além de eu estar dando prestígios ao meu funcionário, ele está me dando lucratividade e está produzindo mais para mim. Agora eu vou explicar para vocês clima organizacional. Bom, o conceito de clima organizacional, ele representa um quadro mais amplo da influência ambiental sobre a motivação. E o clima organizacional, ele é a qualidade ou a propriedade do ambiente organizacional que é percebida ou experimentada pelos participantes da organização e que ele influencia o seu comportamento. O ambiente organizacional, ele apresenta certas propriedades que podem provocar a motivação para determinados comportamentos. E as dimensões do clima são, eu vou explicar cada uma para vocês. A primeira é a estrutura organizacional. Ela pode impor limites ou liberdade de ação para as pessoas por meio de ordens, restrições, limitações impostas nas situações de trabalho, como regras, regulamentos, procedimentos de autoridade e especialização. E quanto mais liberdade, melhor o clima. A segunda é a responsabilidade. Que a responsabilidade, ela pode incentivar o comportamento das pessoas por meio de dependência do superior, de quem manda em mim, eu sendo funcionário, e a negação da iniciativa pessoal. Restrição quanto a decisões pessoais e etc. Quanto mais incentivos, melhor o clima. O terceiro são os riscos. E os riscos o que são? É que assim, na situação de trabalho, a situação de trabalho em si, ela pode ser protetora. Mas ela também, ela pode ser protetora para evitar riscos ou ela pode ser impulsionadora no sentido de assumir desafios novos e diferentes. E quanto mais impulsionadora for, melhor é o clima. A quarta são as recompensas. E a organização, ela pode enfatizar críticas e punições, como ela pode estimular recompensas e incentivar pelo alcance de resultados. E deixando o método de trabalho a critério de cada pessoa. E quanto mais estimular as recompensas, incentivos, melhor o clima. Que foi o que eu falei lá no modelo de Liller. A quinta é calor e apoio. A organização, ela pode manter um clima frio e negativo. E de trabalho, como pode criar um calor humano, que é a boa camaradagem, a apoio, a iniciativa pessoal, a iniciativa grupal. E quanto mais caloroso, melhor o clima. Porque ninguém vai gostar de um ambiente de trabalho negativo, né? Tenho certeza, que todos os cantos que tem essa energia negativa, não é legal. E a sexta e última são os conflitos. A organização, ela pode estabelecer regras e procedimentos para enviar choques de opiniões diferentes, como elas podem incentivar diferentes pontos de vista e administrar os conflitos decorrentes por meio de confortação. E quanto mais incentivos a diferentes pontos de vista, melhor o clima. O importante é que o clima organizacional, ele tem uma influência poderosa na motivação das pessoas e sobre o desempenho e a satisfação do trabalho. Eu fiquei agora também com a conclusão. E vamos lá. Não vai existir uma única maneira ideal para se organizar uma empresa. Em vez disso, as organizações vão precisar ser sistematicamente ajustadas às condições ambientais. Assim, a teoria da contingência, irá apresentar os seguintes aspectos. O primeiro, a organização
é de natureza sistêmica. Segundo, a organização é um sistema aberto. E o terceiro, as variáveis organizacionais irão apresentar um complexo interrelacionamento entre si e com o ambiente que elas estão. Bom, para se ter boas medidas na administração, é necessário ter diferentes tipos de enfoques, tarefas e organizações. É preciso analisar principalmente o ambiente no qual a organização estará inserida. Essas são as principais ideias da teoria da contingência da organização, a moderna análise organizacional de Garrett Morgan. Para cada uma das teorias administrativas, há uma maneira diferente de se administrar. Não podemos dizer que uma é mais certa que a outra. Para cada situação, são utilizados critérios diferentes, pois depende da situação, do ambiente. As atitudes administrativas deverão ser tomadas de acordo com o momento, já que a situação é que mostrará no qual o procedimento correto a ser adotado para a solução dos problemas. E também foi enfatizado nas outras que nada é absoluto, ou na teoria administrativa tudo será relativo, tudo dependerá da empresa. Conclui-se que há uma estreita dependência da organização em relação ao seu ambiente e à tecnologia adotada, onde uma organização não depende dela, mas sim das circunstâncias do ambiente e da tecnologia que ela utilizará no momento. E é isso. Espero que tenha gostado dos vídeos de apresentação da teoria da contingência. Eita, pessoal, vim aparecer mais uma vez aqui pra vocês, né? Não enjoem de mim, não desistam de mim. E eu troquei até de roupa, ó. Coloquei aqui o manto pra poder abordar o último tema deste vídeo. Vocês conheceram, né, no decorrer desse vídeo, a teoria da contingencial, e agora, para poder encerrar, eu irei abordar a apreciação crítica da teoria contingencial. Para quem não sabe, uma apreciação crítica, ela tem uma dimensão expositiva, uma dimensão crítica, e ela é uma articulação entre a abordagem de um tema e as opiniões fundamentadas no autor. O primeiro tema é o relativismo em administração. Vocês ouviram falar muito no decorrer desse vídeo sobre esse relativismo, onde a teoria da contingência ela aborda que nada é absoluto, tudo é relativo, tudo depende, e que os métodos, as técnicas, os instrumentos, eles são utilizados para as análises de problemas situacionais. O próximo tópico é bipolaridade contínua, e nesse tópico ele aborda que os autores da teoria, eles não utilizam conceitos absolutos e nem definitivos. Eles utilizam, né, conceitos dinâmicos, e esses conceitos dinâmicos eles podem ser abordados em diferentes situações. O próximo é ênfase no ambiente. Nesse tópico, ele enfatiza a organização de fora para dentro e mostra o quanto o ambiente ele influencia tanto na estrutura quanto no comportamento organizacional. O outro é ênfase na tecnologia, que aborda que as organizações elas utilizam a tecnologia de forma racional e utilizam a tecnologia para a produção e distribuição dos produtos e serviços da empresa. O próximo tópico é compatibilidade entre a abordagem do sistema fechado e aberto. Já expliquei para vocês anteriormente o que são sistemas fechados e sistemas abertos, e nesse tópico ele aborda exatamente que nos níveis mais elevados da organização, eles trabalham com a abordagem de sistema aberto, e nos níveis mais inferiores da organização, eles trabalham com a abordagem de sistema fechado. Por último, é o caráter eclético integrativo. Uma das características da teoria contingencial é esse caráter eclético e integrativo. A característica eclética e integrativa, ela alarga horizontes e ela mostra que nada é absoluto e tudo é relativo. A sua tese central é mostrar que não existe uma técnica perfeita, um ótimo método para as situações, os problemas, e que sim, existe uma variedade de métodos, uma variedade de técnicas para cada situação.